Tá ao vivo. Você vai entrar ao vivo. Assim que você entrar, você consegue compartilhar com ele. Você consegue clicar no aviãozinho e enviar para o perfil dele. O Aventura já entrou, entrou o Ribeiro. Quem que é ele? É o André. Tá? Pesquisando. André da Ó, minha. você vai clicar nesse aviãozinho e vai enviar para o doutor André. Já enviamos. Você já entrou também, o Ribeiro entrou. O Ribeiro entrou, ele não entrou ainda. Renato, tá entrando várias pessoas. Nós estamos aguardando aqui, fazendo um teste para o nosso parceiro entrar. Quem já chegou, obrigado por ter entrado. Renato, obrigado. Rodrigo, obrigado. Rodrigo, tô te vendo. O André entrou. Vou atender a solicitação dele. Obrigado, Kathleen. Obrigado. Boa tarde, André. Boa tarde, meu amigo. Como você Tudo está? bem? Vamos começar um pouco antes, mas vamos começar, né? Vamos, é claro. Como é Isso. que você está me vendo aí? Como é que Estou está o te vendo bem, enquadramento? perfeitamente bem. Parabéns ao vivo, né? Pelo seu aniversário. Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado É. mesmo. Esse, Então, esse... vamos antes eu tive várias solicitações aqui e uma delas foi falar um pouquinho sobre o Pix, né? Então, aproveitando Sim, que ainda nem todo mundo entrou, vamos falar um verdade. pouco sobre o Pix. Estão me perguntando se o Pix vai acabar com TED, boleto e DOC, né? Eu digo que não. Vou fazer uma coisa resumida, né? O Pix vai acabar com os boletos para o e-commerce. Isso vai dinamizar muito o e-commerce, porque tem muitas pessoas nesse país ainda que não tem cartão de crédito. Então, isso vai ser muito bom para esse público poder comprar na internet, né? E com segurança, que é o Pix, né? Outra coisa que o Pix vai favorecer é que para as empresas, as plataformas de e-comercial, vai ser maravilhoso, né? Porque vai ser 7 dias por semana. Hoje as plataformas já têm uma dificuldade muito grande, sábado e domingo, de fazer a autorização do cartão. E isso aí acaba criando vários problemas de logística, demora, a separação da mercadoria, e muitas vezes não tem a confirmação na hora, e aí tem que estornar a nota. Então isso vai ser, para as empresas de e-commerce, um boom. Elas vão vender muito mais e vão entregar muito mais rápido, né? Então, eu acho que Tem um pessoal que deve ser favorecido com isso, o ambulante, né? Que ele é menorzinho a escala dele, mas é uma venda muito rápida, né? Muito fácil. sim, vai ser muito mais rápido para ele receber, sem nenhum tipo de calote, e ainda ter capital para comprar outras coisas, né? Mas isso já entrando com os boletos falsos, né? Isso Sim, não vai eliminar o TED, não vai eliminar o DOC, nem o boleto. Por quê? Quando a gente fala em boleto, não está falando só naqueles boletos que vai lá no e-commerce, você não tem cartão, dá o boleto, ou o boleto de consumo, né? Existem alguns boletos que são enviados que eles precisam de ter uma comprovação. A financeira, o banco, ou a loja, ela precisa receber de volta o comprovante para baixar o débito, a parcela. Então, o que em parcela vai ser pouco provável que isso venha a afetar tanto assim, né? O pagamento vai ter que ser em boleto mesmo, né? Pelo menos por enquanto, não vejo como você pagar um boleto através do Pix, né? Tá? uhum. E aí eu gostaria de nos apresentar primeiro agora. A gente falou e Por nos favor. apresentou. Eu sou Afonso Moraes, advogo há 37 anos, o fundador da Moraes Advogados, que é um escritório jurídico especializado em recuperação de crédito, e membro do grupo Alife, onde eu tenho o prazer de partilhar como aliado do André, que é um especialista em direito penal, da Damiane, a Sociedade de Advogados, que fala um Obrigado. pouquinho sobre o seu escritório também, por favor. Oi, Afonso. Pô, uma alegria estar aqui com você. Eu que agora fiquei mais velho, né? Ontem, 46 anos, eu tenho que ter mais responsabilidade agora nessa live aqui contigo. O escritório realmente da Miane Sociedade de Advogados, ele é focado em direito penal, gestão de crise.
e também na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa questão aí dessa enxurrada de boletos falsos que a gente vive, até na pandemia, acho que até houve um aumento, né? Com certeza ela passa por uma série de questões, né, meu amigo? Questão do direito civil, evidentemente, uma indenização de quem é lesado, questões de direito penal, se há fraude, se não há, e uma questão também, né, Moraes, que muita gente conversa e tem curiosidade de saber como é possível, né, que os fraudadores saibam exatamente para quem enviar os boletos, né? Eles enviam boletos, evidentemente, daquela gama de contas que aquele consumidor, que aquele cidadão está habituado a pagar, né? Então, aí você tem uma certa inteligência de saber qual é o perfil de consumo daquela pessoa e nessa linha ela vai recebendo os seus boletos fraudulentos no meio de um tanto de boletos que parte deles é verídico, é verdadeiro. Com relação ao aumento, né, de janeiro a setembro de 2019, teve um aumento de queixas no Reclame Aqui de 4.417, ou seja, um aumento de 42%, né? E esse ano já teve um aumento de 3.100 e poucas queixas, né? Só no Procon, né? Que o boleto é uma forma de pagamento bancário, né? Então, o levantamento da sua questão, acontece a fraude de diversas maneiras, né? A mais simples seria aquela que o banco de dados da própria empresa, do próprio banco, ele é vazado. Essa informação é vazada. A informação vem de dentro da própria instituição para fora, ou mesmo das empresas de consumo também, como a Claro, a Vivo, isso vem de dentro. Essa é a primeira forma, né? A outra forma que eles têm, hoje em dia, no caso que a gente mais atua, que é no caso de segmento de veículos, estão se montando verdadeiros call centers, né? Verdadeiros call centers, e com advogados ou paralegais que vão no fórum e com o processo público, eles têm certificado, eles conseguem olhar o processo inteiro. No processo de busca e apreensão tem todos os dados. O endereço, o nome, o CPF, o tipo do veículo, chassi do veículo, o valor que ele está devendo de parcela, o valor que ele falta atualizar, porque isso é norma que você tem que colocar o valor da causa pelo valor inteiro do contrato, então você tem que dizer quanto que ele está para atualizar. Com esses dados, ele monta uma estratégia de cobrança e acaba oferecendo valores menores para o devedor. Ou seja, para atualizar, ele deve 3 mil, ele oferece 2 mil, ou ele para atualizar, ele deve 20, ele oferece 10. E isso é a maior falta de cuidado que nós temos com relação à falsificação de boletos. A maior delas é essa, o chamativo do preço. O brasileiro, infelizmente, tem uma atração muito grande para fazer bom negócio por preço baixo. E aí ele acaba pagando esse boleto. Vai descobrir algum tempo depois, porque vai continuar sendo cobrado e não está quitado a dívida, né? A gente teve um caso, vários casos aqui no escritório, mas o mais recente foi um que o cara conseguiu quase 2 vezes pagar um boleto falso. Ele teve uma ação e alguém entrou em contato com ele e era uma atualização, ou seja, as parcelas estavam vencidas, ele acabou pagando, o processo continuou, aprenderam o veículo dele, ele já sabia que o boleto era falso, porque ele foi informado disso, que era falso, ele recebeu um outro boleto para quitar. Aí esse ele não pagou, entendeu? Esse ele não pagou, mas quase que ele cai 2 vezes. Quer dizer, é um esquema mesmo de call center, com toda uma estrutura, com gente telefonando, você entendeu? Isso é um só dos tipos de fraude que existe, né? O outro é esse que eu disse, né? Um banco de dados que é furtado, roubado, e aí o caso de relação de consumo de água, luz, telefone, a net. Eles mandam um valor menor. E aí que com esse valor menor, a pessoa acaba pagando. Isso é para milhares, né? Mandam milhares de boletos, 10%, 20% pagarem. Isso aí envolve muito o crime, porque isso é um estelionato, né? É um estelionato, essas quadrilhas são verdadeiras estelionatárias,
com chefe, subchefe, local, telefone, tudo, né? Não sei se você já teve alguma experiência de um caso desses. Olha, o escritório já teve experiência nesse sentido. O direito penal trata isso como estelionato. Hoje o estelionato teve uma pequena mudança, a pena permanece de 1 a 5 anos. O cidadão que tiver um problema na questão dos boletos, ele pode buscar eletronicamente fazer um boletim de ocorrência, mas depois que se souber e se eventualmente a investigação indicar quem seria o autor dessa fraude, e o cidadão quiser que essa apuração prossiga, ele tem 6 meses para manifestar esse desejo. Antigamente, o estelionato era um crime que não dependia da vontade da vítima. A gente chama isso de ação pública incondicionada. Ela não depende de ninguém. Uma vez dada a notícia do crime na delegacia e, evidentemente, encontrado o autor do crime, a investigação prosseguia, eventualmente, numa denúncia e numa condenação. Hoje, o cidadão pode e deve fazer a sua informação através do boletim eletrônico, ou também, evidentemente, pode comparecer a uma delegacia, embora hoje o funcionamento, por conta da pandemia, está um pouquinho mais restrito. E, ao depois, se chegar algum autor conhecido, ele deve exercer em até 6 meses esse desejo dele de que a ação prossiga. Se ele não fizer isso, a ação ou a investigação, ela morre, porque essa manifestação da vontade dele é obrigatória, né? Agora, realmente, como você bem disse, existem várias modalidades para que se chegue na formatação do boleto falso, né, o fraudulento. Uma delas que você mencionou, eu acho que é interessante conversar com as pessoas que estão aí ouvindo a gente, ou assistindo. Perguntarem para nós também algumas dúvidas, né? Se já tiveram um caso, como é que a gente pode ajudar, né? Exatamente. Essa questão do boleto vazado, no sentido dos dados terem sido vazados no banco de dados de uma empresa, esse é um dos grandes desafios aí da Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido do empresário se adequar. É claro que os dados sendo públicos, evidentemente que a empresa ela não pode simplesmente trancar dados públicos no seu cofre e deixá-los inacessíveis. Agora, existem dados do cidadão que somente uma empresa, como você falou, de consumo de energia elétrica, consumo de água, consumo de sinal de televisão a cabo, somente elas têm certos dados que justamente são aqueles dados que trazem veracidade ao boleto, trazem plausibilidade. Ou seja, olha, o endereço está certo, vamos dizer que a pessoa tenha 2 pontos de sinal de TV a cabo. Evidentemente que essa informação vindo no boleto falso já dá uma credibilidade muito forte para o pagamento, né? E aí eu acho que é bacana a gente dividir com as pessoas que elas podem, nesse tipo de fraude, inclusive acionar a empresa que foi responsável pelo vazamento, né? Eu acho que nós temos que ter bastante cuidado, a gente não pode simplesmente ir sempre apontar o dedo para o empresário. Essas empresas têm um papel fundamental na economia, só que a potência delas, justamente o tamanho e a relevância delas para a sociedade, traz uma obrigação que elas minimamente cuidem dos seus bancos de dados, né? Então, nesse aspecto aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito feliz resguardando os direitos do cidadão, que pode ingressar aí com uma ação privada, né, contra a empresa, e também trazendo uma fiscalização estatal por meio de uma agência, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que poderá impor multas, sanções, censuras a quem não tratar bem os dados que são do cidadão, né? Então, realmente é uma modalidade aí que você tem uma dupla responsabilidade. Evidentemente que você tem um criminoso, mas você tem uma empresa que foi, no mínimo, relapsa aí no trato dos dados, né? Eu gostaria de falar 2 coisas sobre isso, vou já te dar com a nossa opinião, inclusive por favor. A prática, né? Porque a gente acaba, como escritório de advocacia, sendo responsabilidade solidário, né? A gente já teve julgados, mas antes disso eu queria te dizer que a lei veio em boa hora. Nós mesmos fomos vítimas de alguém que não guardou os dados corretamente. Isso foi um caso que aconteceu com 9 financiados. O escritório contratou uma multinacional
contratou uma empresa de plataforma digital para fazer disparo de WhatsApp, certo? Certo. Esse disparo é feito por número deles, nós não temos acesso a esses números. Em determinado momento, eles nos comunicaram que o número foi trocado, que houve algum problema, mas só isso que comunicaram. Uhum. Alguns dias depois, apareceram 10 boletos falsificados. 10 pessoas que pagaram um boleto falsificado desse arquivo que foi gerado desse arquivo, né? Na época, a gente tentou mostrar que eles tinham que ressarcir os devedores, não fizeram isso amigavelmente, a gente entrou com uma representação para apuração de crime de estelionato, da onde tinha vazado essa informação, não tinha lei, já faz uns 3 anos, não tinha ainda a lei de proteção geral de proteção de dados, né? E eles acabaram simplesmente pagando, não houve indenização, não houve nada, ficou muito barato para eles, eles pagaram todo o prejuízo diretamente para o banco, né, que era o caso, os boletos, e ficou por isso mesmo, né? Se fosse hoje, eu acho que eles agiriam de uma maneira diferente. E a outra coisa com relação a o ressarcimento de empresas, né, está muito divergente, né? Está muito divergente, né? Cada caso ainda é um entendimento em primeira instância do que acontece. Não tem um juiz que dá procedente, dá improcedente, mas muito dependendo da falsificação do boleto, né? Se o boleto for muito bem feito, né? Porque assim, como é que falsifica boleto hoje? A tecnologia está aí para nos servir, para você pagar quando você quer, no Pix ou outra tecnologia. Você paga à noite, de manhã, você faz tudo, não vai mais no banco, não gasta mais papel, é tudo digital. Então, temos os bancos digitais. Então, é muito fácil montar uma máscara de um boleto e enviar. Só que, assim, tem alguns cuidados que a pessoa tem que tomar, né? Então, é isso que eu queria já passar algumas dicas antes Por favor. os cuidados que a pessoa deve tomar. Eu acho que o maior cuidado que ela pode ter, ela sempre pagar com leitora eletrônica, com a leitora, porque aí lá a leitora eletrônica, se o boleto for falsificado, ela não lê o código de barras, ela não consegue falsificar um código de barras. Segundo, que aparece lá, dá para fazer uma projeção, aparece quem que é o beneficiário, né? Esse caso que eu citei há pouco do cidadão aí, o boleto era todos os dados estavam corretos e tal, mas quando você fazia uma prévia, você via que o beneficiário não era o banco, era o PagFácil, entendeu? Então, o dinheiro era desviado. Tudo verdadeiro, mas o dinheiro não vai para o credor, ele vai acabar sendo desviado para outro lugar. Então, segundo cuidado é que usar um Wi-Fi seguro, não usar Wi-Fi público, não fazer isso em lugares públicos, né? Para evitar que seja hackeado, né? Então, esses cuidados básicos, né? E não aceitar valores, né? Valor diferente daquilo que ele está acostumado a pagar, né? E aquilo que você falou, olhar detalhes de grafia, se tem 2 pontos, se a parcela do carro é aquela mesmo que está correta, né? E se tiver isso correto, o judiciário tem dado acolhida, a maioria das vezes, não é uma falsificação grosseira, dada acolhida por ressarcimento, né? E os bancos têm também acatado e baixado o valor né, quitado o valor, porque está vendo que por mais segurança que ele tenha, que ele dá para o cliente, sempre há uma tecnologia melhor de estelionatários, dos falsários, eles conseguem acabar fazendo isso, né? Então, né, nessa área aí, seria isso mesmo, né? O boleto ele tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. O que você acha sobre que você tem visto na parte criminal de condenações de algum caso que realmente a polícia conseguiu apurar? O que você sabe disso? Na parte prática de condenações e apuração, a gente tem visto muitos trabalhos bem-sucedidos quando a fraude se dá no ambiente virtual, né? Às vezes, a quadrilha, ela propaga um programa que gera ou que copia dados e cria esses boletos fraudulentos. Isso é feito também em ambiente virtual, a pessoa passa a receber boletos que não tem nada a ver com o padrão de compras dela e, lamentavelmente, algumas delas vão no piloto automático.
Agora, isso é rastreável, né? A gente consegue saber, às vezes, quem foi que criou esse tipo de programação que a gente chama de malware. A gente consegue identificar, às vezes, até mesmo de onde, qual computador foi utilizado ou computadores foram utilizados para arquitetar essa fraude. Então, realmente, o trabalho das delegacias que têm especialidade cibernética, ou tem mais compreensão disso, é um trabalho de formiguinha. Você pega uma fraude, que às vezes até você deve ter até experiência nisso, às vezes acontece até em ambientes de ensino, né? Ambientes de ensino também são muito favoráveis a boletos falsos, né? Uma faculdade, um colégio com muitos Isso. alunos, porque você tem periodicidade, ali você pode ter realmente esse semestre ou esse mês tem um certo desconto se pagar até o data tal, você coloca uma isca Faz uma e promoção, né? é, Manda é, uma campanha de boletos promocionais, né? Chama exatamente, boletagem, né? Faz exatamente. uma boletagem promocional. 50% de desconto. Então, e assim, aí os 50% realmente é difícil, né? Mas às vezes a gente vê também um pessoal um pouco mais assim, mais cerebral, que eles põem assim 20%, 10%, 30%, até data tal. Evidentemente, uma data que não é aquela data tradicional do boleto. Então, ele rapidamente ali consegue levantar um bom dinheiro da boa fé das pessoas, né? E as delegacias especializadas, o judiciário, tem estrutura para lidar com isso. Então, agora tem uma coisa, Moraes, às vezes também por uma certa vergonha, é interessante por uma certa vergonha do erro, seja sob a ótica penal ou civil, a pessoa às vezes não vai à frente, porque ela se sente um pouco assim envergonhada de falar, nossa, como é que eu caí nessa? Aí no golpe. Caí no golpe, me Esse é um enganaram. problema que a gente precisa colocar aqui na live e pedir para as pessoas contarem o caso que aconteceu com um amigo. Falar, olha, tive um caso de um amigo, É, a gente ilustrar essa live, porque isso é fundamental. É fundamental criar essa cadeia de conhecimento para acabar com o estelionato. Não adianta só a polícia ir atrás, não adianta fazer o rastreamento, porque se não houver essa gama de informações, é como uma vacina. Você tem que vacinar todo mundo contra o golpe. E aí sem dúvida. vai diminuir o ataque dos estelionatários, entendeu? Vai diminuir. Agora, se todo mundo se cala, ninguém sabe. Ninguém sabe que você teve um boleto falsificado. Eu estou falando em somas bem grandes, estou falando em muito dinheiro. Muito Sem dinheiro. dúvida. E a estrutura dele é muito grande. Há um tempo atrás, e isso é meio ciclo, né? Eles fazem isso, param um tempo, depois voltam. E nós achamos que é sempre a mesma organização. Eles criaram um call center com nome, com logo. Eles mandavam um WhatsApp com o logo do Caramba. escritório. É, Então, tecnologia isso. Conseguiram sem hackear dúvida. todo o sistema e mandar. Aí depois vem outro tipo de... Agora o tipo que está em voga é esse que ir ao fórum, acessar o processo, coletar todos os dados, diversos processos, nossos, de vários escritórios, né? Que trabalham para os bancos, de uma maneira geral, e começa a disparar no call center boletos. Nem boletos, eles fazem negociação. Antes do boleto, eles negociam. Olha, nós estamos aqui com um débito em relação à parcela tal, etc. E está sofrendo uma brusca apreensão. Então, os dados são perfeitos, os dados. Sem dúvida. E aí nós conseguimos nós acabamos sendo responsabilidade solidária, porque nós que fornecemos os dados para estar no processo, que não tem, não sei que maneira, proteger os dados do processo, né? O acesso aos dados público, não né? são nossos escritório. Claro, claro. Nesse caso, mas é do processo, né? Isso Claro. é do processo. Agora, Afonso, você não acha que, de repente, seria uma forma pedagógica? Claro que até essas grandes empresas, no caso aí, que cuidam de cobranças de financiamentos de veículo, delas também darem um destaque, eu acho, preventivo nas suas plataformas digitais, de que havendo, primeiro, evidentemente, um alerta de que qualquer empresa, inclusive a delas, está sujeita a boletos falsos. E, em segundo lugar, que havendo dúvida, sempre há um canal de comunicação, né? Fazemos isso, já colocamos um banner. Nós tiramos agora, por causa da Então, pandemia, um banner na entrada, ele não entra sem esse banner, um aviso. Eu vejo vários escritórios fazer isso.
Mas aí, é como eu falei, precisa vacinar todo mundo, precisa ter live, ter Sem isso, dúvida. ter os canais, ter palestra sobre proteção de dados para as empresas. Você falou uma coisa interessante. As escolas que a gente conhece são as que menos têm proteção de dados. Precisa Verdade, bater muito na lei geral de proteção de dados para essa escola, vender esse verdade. produto para ele, porque eles estão totalmente. O banco ainda tem departamentos de operações especiais, mas as escolas não têm. Faculdade nenhuma tem, escola. A gente recebe dados aqui de uma maneira, sabe? Você pede para o cara qual que ele está devendo, ele manda o histórico inteiro. Inteiro Manda da pai, vida, né? mãe, cachorro, manda tudo, né? Eles não têm É, o menor cuidado. você sabe que nós temos muitos desafios com o ramo educacional e LGPD, porque tem duas portas, né? Essa porta que você muito bem destacou, que é a porta, vamos dizer, da saúde financeira dela, evidentemente, às vezes está exposta a esse tipo de ataque como boletos fraudulentos. Agora, as instituições de ensino, né, Afonso, também tem uma outra porta que é a dos dados acadêmicos, das informações dos alunos, até às vezes questões de saúde, questões de avaliação do aluno, É que complexo, são, a gama de dados é muito grande deles, né? e Muito são grande. tratadas às vezes de uma forma muito pouco, vamos dizer, muito pouco cuidadosa. Então, com certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados, para o setor bancário, que sempre, ao meu ver, está sempre na frente no que toca à tecnologia e responsabilização, porque o setor bancário sabe que historicamente no Brasil, na dúvida, ele é penalizado. Ele sabe que as decisões não são assim, não há uma boa vontade com o setor financeiro, porque ele é tido como um setor muito relevante e muito poderoso. É o que às vezes não justifica certas demandas simplesmente porque ele tem como pagar. Mas na prática é isso que acontece. Agora, diferentemente do setor financeiro, que evidentemente dá um banho de tecnologia em várias empresas, os colégios, às vezes, até naquela configuração de empresas familiares, não têm um profissionalismo nessa área, né? Tem esse detalhe ainda, né? A maioria das escolas ainda vem de empresas familiares. Hoje que está vindo as multinacionais, né, comprando escola, mas tem muitas Exatamente. escolas ainda familiares, né? Exatamente. Então, eu concordo com você. Eu acho que há que se ter bastante diálogo, bastante esclarecimento. A questão do boleto aí é uma questão fundamental, porque traz um prejuízo para o sistema bancário, traz atrita a relação entre o consumidor e a empresa, porque ele fala, pô, como é que com essa empresa, por que dessa empresa eu recebi boleto falso? Então, esgarça essa relação, né? Então, essa questão pedagógica aí da gente conversar, como você bem colocou, da sua empresa, de outras, trazerem já no site, né, esse alerta dos boletos e de outras fraudes, acho que isso é muito importante para o consumidor. Isso tem que ser feito aí passo a passo e as pessoas têm que se manifestar, dizer o que está acontecendo, como foi que aconteceu, para nos dar subsídio para que a gente possa mostrar para outras pessoas e elas não caírem, né, nesse golpe aí que ele está aumentando cada vez mais, está tendo um crescimento muito grande, porque os estelionatários estão tendo sucesso, né? Claro. O sucesso está indo muito bem, está trazendo dinheiro para eles, mesmo com o Pix, quer dizer, ainda não vai eliminar totalmente isso daí, não vai eliminar a segurança só eliminaria a segurança se todo mundo hoje em dia as pessoas querem mais facilidades, tomam menos cuidado, né? Se elas tomassem toda essa série de cuidados, usassem a leitura eletrônica, né? Olhasse o boleto direito, checasse a informação se foi emitido no site da própria credora, da loja, da financeira, se ela, quando baixou o boleto, ela baixou na casa dela, estava em segurança, e diretamente no site da instituição que ela tem que pagar, né? Porque às vezes ela vai lá, você entendeu? E baixa em outro site, entendeu? Isso também é. E isso é fácil ser hackeado. Eles estão lá atentos para hackear. Então, essas providências, né? Essas providências é que tem que ser tomadas, né? Agora, Sim. o que você acha, na sua opinião, que deve fazer para evitar isso? Além do que eu falei, o que você acha que deve fazer? E depois, gostaria que você me falasse também, depois de acontecer, qual você acha que é o caminho que deve seguir? Porque você falou uma coisa interessante, eu vou esperar você complementar. Falou uma coisa muito interessante, a vergonha, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo, até porque não tem muita pergunta nessa live, né?
Eu acho. Não, e, por exemplo, eu tive semana passada uma narrativa de que o pai e a mãe de uma médica, uma amiga, muito bem colocada, ela por méritos, num momento muito bom profissional, os pais transferiram 20, 30 mil reais para uma conta X, supostamente a pedido dela, e ela, felizmente, no momento profissional muito bom e que jamais tinha sequer pedido um centavo aos pais. Então você vê que o que está por detrás da fraude do boleto é exatamente isso. Eu É a acho que às mesma, vezes. é o mesmo pessoal, é a mesma coleta de dados. Essa coleta de Exatamente. dados, de banco de dados, serve para tudo, né? Você coleta de Sim, banco de dados, quando eles conseguem coletar esses dados, serve para onde o cara está devendo, como é que está a conta dele. claro. Isso serve para tudo. Essa forma de estelionato, ela é uma forma de estelionato que tem vários tipos de ações, né? Sim. Vários tipos de ações, né? Afonso, outra coisa também que eu acho interessante é que nós ficamos tão formatados para conversas em mecanismos de mensagens como o WhatsApp, que às vezes também você vê numa fraude como essa, que o dinheiro é pedido pela filha para os pais, mas na verdade não existe isso. O pai e a mãe sequer hoje mais têm a iniciativa de pegar o telefone e falar com a filha, né? Que solicitou o dinheiro, ou no caso dos boletos, buscar acessar o site da empresa, buscar acessar um canal oficial, né? Então é interessante. Também eu acho que essas quadrilhas elas têm vida fácil, porque a gente também está com uma comunicação bastante contínua, mas superficial, né? Porque são mensagens de texto, são às vezes palavrinhas, ok, me paga, me deposita. Ou então, ok, assim, né? A pessoa nem fala. É, É. exatamente. Se Você põe continuar lá assim, a linguagem vai ser extinta aí nos vai ser extinta. próximas décadas aí, né? Porque às É, vezes a gente fala pouco, a gente fala muito quando não deveria falar nada, mas às vezes isso, precisa falar. Aí quando tem que falar mesmo, né? Eu isso. acho que você me perguntou o que pode ser, o que as empresas podem fazer, o que o consumidor pode fazer. Em relação ao que o consumidor pode fazer, eu acho que você enumerou aí 4, 5 medidas que o consumidor deve percorrer para ter certeza que aquele boleto corresponde à sua despesa, né? Eu olho muito sobre o lado da empresa, que é o padrão empresarial que você, por exemplo, possui. É preventivo pedagógico. Você tem que. Entrou no site, existe o momento da fraude acontecendo, ABC, traga no seu site, converse com o seu público sobre esse tipo de fraude, porque isso lá na frente, queira ou não queira, qualquer juiz, qualquer autoridade pública que vier a tomar contato com esse tipo de problema, vai perceber que a sua empresa agiu de boa fé e tem uma boa fé acima da média. Porque perfeição, né, Afonso, é difícil você ter uma empresa que, lamentavelmente, nenhuma empresa vai agir de forma perfeita. Agora, aquelas empresas que têm preocupação com o seu consumidor, trabalham sempre lastreadas na boa fé e trabalham com prevenção, não tenha dúvida que essas empresas são aquelas que, se sofrerem danos ou se sofrerem indenizações ou tiverem que reparar, elas vão estar numa escala menor de impacto do que aquelas empresas que simplesmente não têm cuidado nenhum com seus bancos de dados, não têm cuidado nenhum preventivo. Então, eu acho que essa seria um primeiro ponto, né? Agora, do lado do consumidor, o consumidor tem que ter completa ciência de que, evidentemente, ele também tem deveres, né? Ele tem dever de minimamente saber o que ele está fazendo, saber o que ele está manejando, saber o que ele está pagando, mas eu vejo o judiciário brasileiro muito paternalista com o erro do consumidor. Ou seja, se houver realmente uma fraude bem elaborada, e essa fraude for causada por culpa, por exemplo, da empresa que teve os seus dados vazados, não tenha dúvida que ele deve sim e pode propor uma ação para buscar uma reparação quanto ao prejuízo que ele sofreu, né? Nós temos, evidentemente, um ambiente bastante securitizado, né? Há seguros, essas relações são todas lastreadas em seguros, mas o consumidor tem esse direito. E aí, de outro lado também, embora não garanta o ressarcimento, mas às vezes é uma resposta moral, né, Afonso? Muita gente faz questão de ir atrás, você pode ir à delegacia ou pode fazer um boletim de ocorrência digital,
informando a Eu fraude. acho que deve sempre fazer o boletim de ocorrência para que as autoridades tenham estatística disso, vejam que o problema está crescendo, para servir de exemplo essa fraude e para ser divulgada, e divulgar essa fraude dessa maneira possível. Não ter Sem vergonha dúvida. disso. Não ter Exatamente. vergonha. Qualquer pessoa, hoje, uma vida atribulada, com tanta tecnologia, com tanta forma de estar conectada com o Instagram, Verdade. Facebook, ela fica, às vezes, comete esse deslize, isso é normal, entendeu? É normal. E às vezes estava no momento que precisava fazer uma negociação e chegou aquela oferta ali e ela não consegue discernir, de olhar direito. Então, ela tem que ajudar os outros que ainda não tiveram sofreram esse estelionato, entendeu? Isso é prioritário, né? Não, Eu concordo acho que, com... em primeiro lugar, ela deveria procurar a empresa, né? Deveria procurar a empresa e expor, tentar, de uma maneira amigável, Com certeza. resolver o problema, mostrar que o boleto era bem feito, que o código inicial era do banco, vamos supor, Bradesco, 237. Porque você, quando faz, por exemplo, vou dar um exemplo de um boleto que a gente viu do Inter, né? Pô, era um boleto dirigido ao Santander, o credor Santander, já estava 0,77, que é o Inter. Então, isso nenhum juiz do mundo vai... Claro. Não houve o cuidado dele. Então, a falta de cuidado gerou o prejuízo para ele, entendeu? Você não pode deixar o veículo aberto, ser roubado, depois você pedir o ressarcimento seguro. Você tem, a vigilância da coisa. Claro. Tem que ser vigilante, tem que ser precavido, né? O Afonso, tem uma pergunta interessante que eu gostaria de te ouvir aqui. Tá. Acabou de subir aqui a pergunta no sentido de vi. quem... Não, eu te ajudo. Quem seria o responsável prioritário na hipótese do... Foi o Luiz Augusto, se não me engano, que mandou aqui. Quem seria o responsável prioritário? Seria a instituição financeira ou a empresa? A empresa cobradora? Como nós? Eles têm dado responsabilidade solidária, né? Solidária. E os bancos, na maioria das vezes, eles acabam pagando sozinho, entendeu? Acabam pagando sozinho, a não ser que no processo aconteça alguma coisa, que a empresa que tivesse feito cobrança tivesse vazado os dados, alguma coisa. Foi o Luiz, né? o Mas Luiz Garisto. Tem sido solidária a responsabilidade. Uhum. Responsabilidade solidária. Agora, nesse caso da instituição de ensino, né, vamos dizer que seja aí um boleto gerado em nome dela, num caso extremo também a instituição de ensino vai responder, né, solidariamente. Sim, ela vai responder porque os dados saíram dela, né? Saíram dela, aí que tá. É isso que eu até queria bater nessa tecla, se me permite. Isso é o que você falou. O judiciário vai analisar caso a caso. Se nós estamos falando de dados públicos que não partiram ou que você não consegue fazer um nexo de causa e efeito com o banco de dados, por exemplo, de uma instituição financeira que gerou mensalidades, né? Aí, evidentemente, que fica um pouco mais difícil você trazer trazer o processo, no caso, essa instituição de ensino. Agora, se houver ali, e o juiz, evidentemente, vai analisar, se houver detalhes, né, informações que somente o banco de dados daquela empresa, no nosso exemplo aqui, a instituição de ensino possui, aí não tem dúvida, né, Moraes? Elas vão também responder solidariamente. Aí não tem dúvida, não tem a menor dúvida, tá correto, né? E tem exatamente o âmago da questão aí, ver como é manipulado esse banco de dados e que forma foi feito esse boleto. Se foi uma falsificação grosseira, sem nenhum dado, sem nada, simplesmente um nome lá e um valor e a pessoa pagou, ou se tem dados que levassem a entendimento que veio da empresa mesmo credora, ou seja qual tipo de débito, seja de escola ou de loja ou de financiamento, entendeu? Porque os dados que vão fazer, que vão dar veracidade para o boleto, né? Os dados e a forma quem é o beneficiário do boleto, né? Tem esse detalhe também. É muito importante o beneficiário do boleto, né? Se, por exemplo, o boleto numa instituição escolar, uma escola, ele vinha sempre o Bradesco como beneficiário, o emissor do boleto. Aí vem outro banco, já denota que alguma coisa errada, ela teria que tomar a cautela, né? Claro. A vigilância de consultar a instituição por que mudou o boleto, né? Não se muda Sem o boleto dúvida. assim.
Não se muda o boleto assim. Mesmo que não tivesse só aquela cautela de olhar a linha inteira digitar para ver que no final o beneficiário era outro. Mas inicialmente o emissor já mudou tudo, né? Então é uma coisa meio grosseira. Tá? Mas a instituição de ensino é sempre responsável pelos dados dela, se não foi manipulado por ninguém de fora, Claro, através de uma cobrança. Então, ela tem eu acho que ela tem uma dupla responsabilidade, né? Porque ela tem os dados financeiros, os dados educacionais e até os dados de saúde, né? Depende com certeza. da de saúde. Então, ela tem que realmente ter mecanismos de prevenção e guarda disso daí com acessos restritos, entendeu? E quando for passar, para fazer uma cobrança, passar os dados necessários só. Claro, Endereço, nome e o débito referente a que parcela do contrato tal, como é contrato, escola, né? Os dados mínimos possíveis, entendeu? Do consumidor, entendeu? Agora, a gente tem porque aí, voltando à lei de proteção de dados, a gente tem uma outra coisa que foge um pouco do assunto, mas ele acaba fomentando isso aí, porque os boletos falsos, pagamentos falsos e os próprios estelionatários, você está vendo que é uma coisa abrangente, né? Vai com do certeza. sequestro de dinheiro por WhatsApp, o pedido de empréstimo de amigos, porque tem o sequestro também, né? Tem o pessoal da Lógico, cadeia que liga, o sequestro. Então, sim. isso vai tudo por dados. Tudo isso aí é a sua especialidade, é dados. Nós temos várias empresas e todos os escritórios que trabalham com recuperação de crédito e bancos mesmo trabalham com empresas de cadastro. Eu não sei qual é a garantia que essas empresas têm e aonde ela colhe os dados. Até hoje eu nunca fiquei sabendo. Nós temos empresas grandes, né? Que elas têm todos os dados. Elas têm os dados de onde você mora, onde você trabalha, Sim, para quem você está devendo. Tem o Serasa, que tem o cadastro positivo, que é muito bom por sinal, né? Que é o claro. uso americano, mas ela tem dados, conforme o que você pagar pelas informações, você tem placa de veículo, vários dados. Eu não sei de que É, forma o... que ela poderia ser responsabilizada Então, também. Não sei, eu estou indo nesse... mais longe, estou indo Não, bem longe, que eu ela que acho pode ser que... responsabilizada num banco de dados que foi furtado, mas de ensino ou de um banco, entendeu? Que não É, veio do eu... banco, veio dela, né? Aí eu acho que, assim, você tocou numa questão muito importante. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda não opera, ela não está ainda operante, está criada no papel e está sendo constituída, os conselheiros estão sendo designados para o cargo. Não tenha dúvida de que ela vai escolher alguns setores aí do mercado, dentre eles essas empresas de cadastro, e vai buscar uma solução para esse problema, porque veja só, é, são dezenas de anos coletando dados. Evidentemente que no passado não se havia qualquer preocupação com consentimento. Não se havia no passado qualquer preocupação se os dados são sensíveis ou não, sensíveis no sentido da lei, dados de questões de saúde, de opção religiosa, etc, etc, etc. Então, evidentemente que o Estado, até um dos pedidos dos empresários, sejam eles na área pública ou privada, é de que realmente essa agência nacional ela tem que dialogar e tem que criar diretrizes, né? Que é o que você está falando. Agora, no direito, no tocante a fazer a prova de onde vazaram os dados, eu vejo uma certa flexibilidade quanto à prova. Isso eu acho que é ruim para o empresário que não se preparar. Recentemente houve um caso no tocante à construtora. Então, a construtora vendeu um apartamento, uma construtora bastante grande, com capital aberto, que opera nacionalmente no Brasil. Vendeu um apartamento. O consumidor, no dia seguinte, teve procuras de seguro, móveis, fechamento de varanda, etc, etc, etc. 4 ou 5 empresas o procuraram, inclusive uma procurou no mesmo dia do fechamento do contrato de aquisição do imóvel. Então, aí, me parece que em casos como esse, não tenha dúvida que o judiciário vai entender isso como um vazamento feito, nesse caso, pela construtora, né? Mas é o que você falou, vai ter que ser caso a caso, tem que se provar, evidentemente, uma razoabilidade de onde vêm esses dados, que derem seja a boletos ou derem seja algum tipo de tentativa de fraude.
Mas é uma situação muito difícil, né, meu amigo? Porque tem empresas que vivem dos dados. Então você fala, eu quero consentimento para tudo que eu arrecadei até hoje. Eu quero separar o que é dado sensível e o que não é. Olha, realmente é um desafio muito grande. Nada será como antes. Nós vamos ter que repensar, claro, repensar sob a ótica de também não matar o empresário, né? Repensar com cautela, com respeito a quem gera emprego, a quem paga tributo, mas também conciliando com o direito da intimidade, né? Porque as pessoas têm a sua intimidade hoje totalmente aí à disposição. Eu tenho um amigo que estava comigo numa reunião e liga o gerente do banco dele, olha, tudo bem, tudo bem. Você está tentando abrir uma conta bancária no estado de Goiás? Ele falou, não, eu estou aqui em São Paulo, na reunião. Não, nem poderia estar em Goiás, né? Eu estou aqui em São Paulo falando com você no telefone. Olha, eles têm todos os seus dados, inclusive a mais recente declaração de imposto de renda sua, e lá houve uma desconfiança e ligaram para cá porque a sua conta mais antiga é comigo, sua conta bancária, no caso, né? Então, a gente percebe, por exemplo, nesse exemplo, né, o cidadão, com todo respeito, ele tem que pedir esclarecimentos para a Receita Federal. Como é possível que a minha declaração de imposto de renda, manuseada no ambiente virtual, com senha, com código, com, evidentemente, presunção de sigilo legal, esteja disponível o mês seguinte que eu entreguei? E além de esclarecer, ele tem o direito de uma indenização em relação a isso, né? Você sabe disso, né, Moraes? O dissabor, não sei se hoje mais você enfrenta aquela questão dos homônimos, né? Mas aquele dissabor de cobranças, nome sujo. Antigamente, quando a pessoa tinha um cheque furtado ou roubado e diversos cheques eram colocados no mercado, isso aí é uma apurrinhação que tem que ter um preço, né? Danos morais, né? Danos morais que, pelo sabor que teve de experimentar uma situação dessa, né? Mas aí eu acho que essa agência reguladora aí, se é que ela vai existir, que não existe ainda, né? Ela vai ter Sim, muito trabalho, porque é uma linha muito tênue entre o que é manipulação de dados, o que é vazamento de dados e também a responsabilidade. A apuração não é responsabilidade, né? A gente sem vê muito dúvida. isso. E essas fraudes que estão aumentando, né? A gente aqui não contabiliza, porque nosso foco não é esse. Mas agora, com a entrada da proteção de dados, e a gente tem visto o crescimento absurdo, não só em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, e tem casos, eu só fiz um pequeno resumo, tem casos em tudo quanto é mais ou menos capital, tem, está aumentando, e a gente está sabendo que isso há uma concentração. Não é que lá no Espírito Santo, que a gente já teve um caso, a situação veio de lá, mesmo de São Paulo, veio do Rio, veio de grandes centros que está, como eu disse no início, montando o call center, e aí como se fosse uma empresa, né? Olha, aqui é o setor de estelionato de fraude, de boleto, aqui é o setor de estelionato de conta de consumo, aqui é o de veículos, aqui é o de WhatsApp, de pegar o que tem no WhatsApp, de troca de mensagem, como aconteceu naquela plataforma, ou de pegar dados em outro lugar para poder pedir dinheiro para os parentes, entendeu? E esse pessoal trabalha com isso, né? Esse pessoal trabalha com isso, montando uma estratégia. Olha, colher dados dessa pessoa, fica colhendo dados 1, 2, 3 dias e depois começa a disparar ou mensagem de WhatsApp ou ligações mesmo, e aí termina com um pagamento, uma transferência com boleto. A transferência agora, eu acho que o Pix vai ajudar nessa parte aí de transferência de dinheiro de sequestro, de pedir dinheiro emprestado para amigo, porque vai ver que não vai cair na conta dele. Se eu estou te pedindo, se mandar 10 mil reais, vai cair na conta do Claro. Beltrano, do Ciclano, então isso vai evitar. O Pix, se for seguro, não houver hackeamento, se as chaves realmente forem seguras, eu acho que vai ser uma boa ferramenta. Talvez possa evoluir para que o boleto tenha a mesma chave, a mesma ferramenta de credibilidade e proteção futuramente, entendeu? Seria ótimo, né? Mas Sem sempre dúvida. assim, né? Parece que eles estão na frente da gente. Sempre eles estão na frente da gente com a tecnologia melhor você consegue fechar
uma coisa, eles abrem outra porta, né? Parece que é isso. Mas a gente tem que ficar vacinando as pessoas contra falsificações. O consumidor brasileiro já é pobre, a maioria, né? Já está com dificuldade. Agora temos a pandemia, eu acho que está na hora de começar a não perder dinheiro, jogar dinheiro fora, problemas, entendeu? Às vezes você vai fazer a quitação de um carro para comprar um imóvel, pôr na sua empresa, para pôr em casa, está vendendo carro porque não pode mais. E aí você perde o dinheiro, você perde o carro e o dinheiro, entendeu? Então, é muito sério. É muito sério. Sem dúvida. Bom, André, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais. Nós temos há poucos minutos de terminar a live, né? E depois também falar onde achamos a Damiani Sociedade de Advogados, né? Para que as pessoas quiserem entrar em contato, quiserem saber um pouco mais sobre direito penal e LGPD, entrar em contato com vocês, né? Sem dúvida. Foi muito bom aqui a gente bater esse papo aí sobre fraudes, tecnologia, LGPD. Quem precisar ou quiser conversar, a gente tem o Instagram André Damiani ADV. Eu acho que é um tema muito oportuno, aí tudo que esclarece a população, tudo que leva a uma conscientização e que não haja receio, né? Não haja vergonha. Houve uma fraude, houve um pagamento de boleto que não era devido, que procure as autoridades, no caso, os policiais, de uma via muito rápida e muito fácil, que é o boletim de ocorrência eletrônico. Tem alguma informação de que os dados vieram de uma base da qual não poderiam jamais ter saído, procure um profissional, eventualmente, ele pode lhe ajudar numa negociação, pode lhe ajudar no primeiro contato. Evidentemente que um excelente acordo é sempre a primeira opção, e não sendo possível um acordo direto aí entre as partes, aí sim você pode procurar uma ação de reparação, uma indenização. Mas eu acho que é isso. Não, a pessoa tem que estar consciente dos seus direitos, esclarecida. Os pontos que você colocou da dinâmica da fraude são muito esclarecedores. E fazer valer os direitos, porque também a lei não acolhe a quem dorme, né, meu amigo? A pessoa tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, porque senão, né? Bom, eu agradeço a sua exposição, foi muito boa, muito boa. Você é um mestre em LGPD, em direito. Obrigado. Aí, foi muito bom. Eu espero que a gente tenha oportunidade de estender esse tema em outra live aí, com outros aspectos, para tentar ajudar o nosso público aí, que a gente vai e lembrar sempre que nós fazemos parte do Grupo Alive, que é um grupo que está aí para gerar negócio entre os associados e para também gerar informação. Nós somos um grupo que gera informação na mídia, né? E se quiserem mais um contato com a Moraes Advogados, né? Nosso site é moraisadvogados.com.br, Facebook é o Grupo Moraes Advogados, Instagram a mesma coisa, Grupo Moraes, Twitter também, Moraes Advogados, LinkedIn, Grupo Moraes, Grupo-Moraes. Eu agradeço a todos, até uma oportunidade de todos que tiveram a paciência de nos ouvir por esses 50 minutos de live. Obrigado. Isso aí. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus. Valeu, grande abraço.